Olá, estamos aqui para a 23ª aula do nosso curso de Mecânica Estatística e, após termos visto qual é a aparência da equação de Black-Scholes da economia na aula passada, hoje nós vamos deduzi-la, né? É uma equação que descreve o preço de um derivativo em geral. Um derivativo é um instrumento financeiro composto, uma função de algum tipo, de algum ativo financeiro subjacente, mais elementar. Muito bem. Então, estamos aqui tendo que trabalhar com processos estocásticos que são funções de outros processos estocásticos. As referências da aula anterior continuam valendo. E vamos ver do que se trata. Aqui eu vou estar apenas relembrando o nosso contexto, tá? Nós vimos na aula anterior, né, foi apresentada a expressão da equação de Black-Scholes, nós vimos que se nós tivermos um ativo financeiro básico que evolua no tempo, segundo o que nós chamamos de um movimento browniano geométrico, que obedece a uma equação diferencial estocástica desta forma aqui, certo? Notem que nós temos um termo de ruído multiplicativo, tá? Só que nessa forma simples, nós temos uma solução para isso. A distribuição desse ativo é log normal. Mas, então, digamos que o ativo básico siga esse modelo elementar, bem popular na literatura, o principal modelo para início de modelagem estocástica de ativos financeiros, certo? Esse nosso ativo segue essa dinâmica, mas nós vivemos num ambiente econômico que fornece para nós uma taxa de juros livre de risco, certo? As instituições bancárias, instituições governamentais assegurariam para a gente a existência de uma taxa básica de juros, R, em que qualquer montante, qualquer valor de qualquer tipo de instrumento financeiro, nós vemos que o seu incremento será essencialmente proporcional em cada passo temporal à quantidade que nós já temos daquele próprio capital. Pessoal, nós sabemos resolver uma equação diferencial determinística como essa. Isso aqui é solução exponencial, tá? Se alguém acha isso aqui estranho, só para a gente ter aqui uma visão bem clara, eu não tinha comentado muito sobre isso antes. É um resultado elementar matematicamente, certo? Mas às vezes a gente não presta atenção nisso, né? De onde surgiria um modelo do contínuo como esse para uma taxa determinística? Por que exponencial? Pessoal, por causa de juros compostos, né? A gente ouve falar muito quando a gente está na escola, antes da universidade, que juros compostos são perigosos, crescem muito, mas a gente nunca estuda muito economia, né? Ó, só para vocês terem uma ideia, funcionaria assim, tá? Na vida real, o pessoal tenta enganar a gente, né? Esse R aqui seria, por exemplo, uma taxa anual de juros de algum produto. Então, o camarada diz que vai vender um automóvel para você por uma taxa de, sei lá, 6% ao ano. Tá? Ele fala 6% ao ano. Essa é uma taxa nominal. Só que, se você realmente for seguir um plano de financiamento como esse, você não vai estar pagando só 6% a mais do valor do seu carro ao final de um ano. Por quê? Porque, embora essas taxas nominais sejam referentes a um período temporal estendido, como um ano, elas são capitalizadas em períodos menores. Então, é muito comum em diversas aplicações financeiras você falar numa taxa R anual, por exemplo, mas ela é capitalizada mensalmente. Então, aqui no caso, esse N poderia fazer o papel do número 12. Você falaria que você teria uma taxa anual, você a divide por 12, certo? Provavelmente é para enganar as pessoas, para elas acharem que é juros simples e que você vai somar várias parcelinhas em cada mês e vai somar 12 vezes e vai dar o total da taxa anual. Mas não é assim que funciona, porque não é aditivo, é multiplicativo. Então, notem que 1 mais um número positivo, multiplicado por qualquer número pré-existente, aumenta esse número pré-existente numa razão de R sobre N, certo? Se fosse 0,2 isso aqui, 1 mais 0,2, 1,2 teria um crescimento de 20%. Então, se você pegasse uma taxa de 6% ao ano, dividido por 12, isso daria 0,5%. Só que se você fizer 1 mais 0,05
elevado a 12, esse número entre colchetes aqui no fim será maior do que 1,06. É o efeito do juro composto. Então, a taxa anual nominal é de 6% ao ano. Mas como você capitaliza em vários subperíodos, na prática você paga mais do que os 6%. Tá? É uma desigualdade matemática, de certa forma, trivial, que você pode fazer aqui para provar que isso aqui vai dar maior do que 1 mais R. Tá? Beleza. Então, só que quando você faz isso, você está trabalhando numa escala de tempo de anos. Então, esse resultado entre colchetes seria o resultado de 1 ano. Só que se você fizer isso várias vezes numa escala de T anos, porque agora a sua taxa desde o começo, ela é anual, e se você imaginar que o número de capitalizações, a divisão do seu intervalo de tempo, tende a infinito, notem que isso aqui tem toda a cara de limite do E, do número E, porque 1 mais 1 sobre N elevado a N, quando N tende a infinito, é o E. E nós já vimos aí em aulas anteriores, trabalhando com discretizações da Langevin, que quando a gente tem esses fatores aqui, a gente vai ter exponencial de RT. Notem que seria exatamente a solução desse modelo de tempo contínuo. Então, perdoem-me aqui, eu divergi um pouco da nossa equação de Black-Scholes, mas acho que isso aqui é tão importante. Se eu estou falando um pouquinho de economia, vocês têm que entender por que vem isso. Então, modelos exponenciais são convenientes para escalas de tempo longas em relação aos tempos de capitalização. Tá bom? Modelo de juros compostos, pura e simplesmente. Ok. Então, vamos lá. O meu ativo básico segue um movimento browniano geométrico. Eu vivo num ambiente em que qualquer capital que eu tenha poderia ser colocado num banco e renderia deterministicamente com uma taxa instantânea R de juros aqui, certo? Livre de risco. Tá? Isso aí é um background, é um ruído de fundo em que todo o seu dinheiro cresce. E se você deixar no colchão, você perde dinheiro. Somos racionais, não deixamos nada guardado no colchão, certo? Mas nós não queremos ver a evolução desse capital livre de risco e nem apenas do ativo puro. Na verdade, a ideia de um derivativo, como nós introduzimos na aula passada, é um tipo de pacote envolvendo uma certa quantidade do ativo básico e com certas limitações. Sei lá, 100 ações básicas de um tipo. Só podem ser vendidas de 100 em 100. Sei lá, você forma um pacote, um instrumento financeiro. Tá? E você estabelece algum tipo de contrato de negociação desse pacote financeiro, desse novo instrumento financeiro. Então, o que a gente vai estar chamando aqui de F de ST será o preço de um derivativo. Um derivativo é esse instrumento financeiro formado a partir de um instrumento, de um ativo básico ou subjacente. O papel, esse contrato, é um novo ativo financeiro, cujo preço é F. O preço do ativo básico é S, o preço do pacote é F. Bom? E aí, eu afirmei para vocês na aula passada que o preço de um derivativo em um mercado eficiente, sem arbitragem, obedece a essa equação aqui, que é a equação de Black-Scholes. Tudo bem? Eu vou relembrar com vocês ao longo da dedução o que é um mercado eficiente sem arbitragem, porque isso é importante. Tá? Pessoal, EDP sozinhas não querem dizer nada. Tá? Tem infinitas soluções, tipicamente. Então, nós precisamos ver quais são as condições de contorno. Tá? O fantástico é que, na hipótese de um mercado eficiente, sem arbitragem, e mais um ou outro detalhe, essa EDP vale para uma enorme família de derivativos. Até existem derivativos para os quais a Black-Scholes não vai funcionar. Mas as hipóteses por trás da Black-Scholes fazem com que os preços de uma variedade enorme de derivativos obedeça a essa dinâmica. Tá bom? O que vai distinguir um derivativo do outro e as soluções serão as condições de contorno. Então, na aula passada, essa é a equação que a gente vai deduzir. Na aula passada, para explicar para vocês, dar um exemplo bem explícito do que seria um derivativo, eu defini para vocês o que era uma opção europeia de compra. Essencialmente, era um contrato em que um contratante paga um valor por esse contrato e ele ganha o direito de comprar ações por um certo valor no futuro. Ele quer que o ativo suba
Porque aí ele pode comprar por um valor mais baixo do que o de mercado. Você compra um produto caro por um valor barato. Você compra isso do autor da opção, vai no mercado, vende caro, faz um lucro imediato. Tá bom? Beleza. Aí, é isso, né? Quando a gente tinha uma opção europeia de compra, vem do inglês call option, ao invés de falar F de ST, a literatura registra como C de ST por causa do call. Tá bom? Então, coloco isso aqui, só para destacar que as condições de contorno seriam essas aqui. Eu não falei quase nada sobre essa, nem vou falar hoje, porque a gente não vai atrás de soluções da Black-Scholes. Nós vamos deduzir a EDP, mas eu não pretendo, eu não tenho tempo de resolver a EDP em vários casos diferentes, com diversas condições de contorno. Isso aí seria a gente fazer um curso de finanças estocásticas, certo? Infelizmente, não temos tempo para isso. É muito bonito, mas não temos tempo. Então, eu só quis destacar aqui que, no caso desse derivativo específico, as condições de contorno são essa e essa. Essa aqui eu até expliquei um pouquinho melhor, né? Fiz uma curva lá na aula passada, destaco aqui o tempo de expiração da opção, o preço de exercício, o strike price. Eu não vou repetir essa análise porque é irrelevante para mim. As equações de contorno não entram na EDP. São usadas para obter a solução da EDP. Eu não vou resolver. Tá? Eu quero deduzir aquela dinâmica lá. Tá? Em várias variáveis, com variáveis estocásticas. E aí? Ó, qual será a ideia básica? É o nosso objetivo da aula de hoje. Eu vou fazer uma outra construção aqui. Eu vou explicar um outro tipo de opção, só por completeza dessa introdução a finanças, mas talvez nela seja mais fácil entender o argumento que eu vou fazer, tá bom? Então, aguardem aqui um suspense e deixa eu falar dessa outra opção primeiro, tá bom? Eu vou definir aqui para vocês também uma opção europeia, como a que nós já vimos, só que agora é de venda, tá bom? Pessoal, uma opção europeia de venda, em inglês, é chamada de uma put option. Put, põe, coloca, impõe. O que eu imponho? Não, agora não é o meu direito de compra, mas é um direito de venda. Esse é um contrato de opção, certo? É um contrato de opção em que o autor da opção é obrigado a comprar o pacote de ativos combinado, caso eu, contratante, exija isso dele. Tudo bem? Então, aqui, ó, o contratante passa a ter o direito de vender cada ativo ao autor da opção pelo preço de exercício K em uma data de expiração fixa no futuro T. É por isso que é europeia, tá? Você só pode fazer as coisas lá na data de expiração, lá na frente. Beleza? É isso. Pessoal, olha qual é a diferença. Quando a gente estava falando da opção de compra, não leiam aí agora não, só olhem aqui para mim um pouco. Quando a gente estava falando da opção de compra, o preço de exercício está aqui. Quando era compra, quem comprava, o contratante da opção, ele queria que o ativo chegasse na data de expiração valendo muito. Por quê? Por que ele queria que valesse muito? Porque quando chegasse nessa data, e se isso tivesse acontecido, o contratante ia chegar no autor da opção e falar: você é obrigado eu posso comprar, você é obrigado a vender para mim esse produto que hoje está caro, você é obrigado a vendê-lo pelo preço contratado, que é barato. Eu compro um produto barato, eu vou até o mercado, vendo ele caro, faço um lucro líquido na hora. Então, o contratante quer que uma opção europeia de compra, quer que o ativo fundamental suba. Você quer, você deseja ou você aposta que o ativo vai subir. Agora nós estamos falando de venda. Então, agora, quem compra uma opção europeia de venda, ó, tá aqui o preço de exercício. Eu quero, se eu sou o contratante, eu quero que o ativo abaixe. Por quê? Porque quando chegar agora na data de exercício, pá, agora eu tenho um direito de venda. Eu exijo agora do autor da opção, de quem eu comprei a opção, que ele pague caro por um produto que não vale nada, por um produto barato. Ok? Então, o que eu faço? Eu tô aqui,
Aconteceu isso. Eu tiro o dinheiro meu, eu vou no mercado, eu compro um monte de lixo e eu obrigo o autor da opção a pagar caro nesse lixo. Porque agora o meu ativo básico vale pouco, mas ele contratou um preço alto comigo, ele se ferrou. Tudo bem? Evidentemente, o desejo do autor ou proponente da opção sempre é o oposto do contratante. Bom? Agora, certo? Essa é a história. Beleza. Só que tá todo mundo apostando. Tá todo mundo apostando. Um se dá bem, o outro se dá mal. Certo? Vamos lá. Então, eu destaco aqui que o preço PST dessa opção de venda... Pessoal, por que P? Por que eu não chamo de F de ST? Porque é put. Não é isso? Ó, put option, tá bom? Do mesmo jeito que a F de ST virou C de ST para uma call option, esse aqui vira P de ST para uma put option. Só quis destacar isso para vocês navegarem na literatura com mais facilidade. Pessoal, olha só o que acontece aqui. Eu quero fazer uma observação aqui extremamente importante. Eu acho que eu não falei muito disso na aula passada. Mas pensem agora nessa nova opção, essa opção de venda, tá? Pessoal, um contrato de opção de venda, o valor desse contrato, o valor desse derivativo, cai quando o preço do ativo sobe. Claro, quem compra esse papel é contratante. E o meu desejo é que esse cara caia, para eu poder obrigar o autor a pagar caro em lixo. É aí que eu vou fazer o meu dinheiro. Eu vou, né, comprar um monte de lixo baratinho e vou vender caro. Tudo bem? Ó, então, para os contratantes, para quem tem interesse em comprar esse papel, que são os contratantes, quanto? Eu quero que esteja mais baixo, não é isso? Então, quanto mais alto tiver o ativo, eu me ferro. Inclusive, se o ativo, num contrato de venda, uma opção de venda, se ficar acima do strike price, ferrou. Eu não vou ter retorno nenhum do meu investimento inicial. Não compensa eu exercer uma opção de venda se o ativo ficou mais caro na data de expiração do que o strike price. Era o contrário na compra, não é isso? Tá bom? Então, olha só. E por que eu quis falar da opção de venda agora? Porque agora nós temos um conflito. Se o preço do ativo S sobe, o preço do derivativo P de ST cai. Se um sobe, o outro cai. Quando era compra, os dois subiam. Dava para fazer a mesma coisa, mas é por fins didáticos. Eu acho que vocês vão achar mais intuitivo eu fazer essa construção agora, em que o ativo fica mais caro e o preço da opção fica mais barato. Por quê? Imaginem o seguinte, essas coisas, pessoal, são risco. O ativo fundamental é de risco, o derivativo é de risco. Então, olha só, se eu tivesse com um monte de ativos e um monte de opções de compra, tudo é junto. Então, se subir um, sobe o outro, eu fico rico pra caramba. Só que se cair um e cair o outro, eu me lasco. O meu prejuízo é imenso. Você tem uma ideia mais clara de minimização de risco se você pensa nas opções de venda. Por quê? Eu vou fazer um portfólio cujo objetivo é minimização de risco, diversificação de investimentos. Então, eu tenho uma grana, e aí, pensando em opções de venda, eu vou investir parte da minha grana em ativos básicos, puros. E outra parte da minha grana em derivativos, opções de venda. O que vai acontecer? O mercado flutua. Se o ativo cai, se o ativo sobe, o derivativo cai. E vice-versa. Então, eu nunca vou ter um enorme lucro de uma vez, mas eu também não vou ter um enorme prejuízo. Percebem isso? Agora, olha só, pensem em extremos. Eu tenho duas bacias onde eu vou pôr meus ovos. Tem a bacia do ativo e a bacia do derivativo. Eu posso imaginar extremos. Eu tenho um montão de ovos. Eu tenho que ver quanto que eu vou pôr de um lado e quanto que eu vou pôr do outro. Se eu puser tudo no ativo, eu estou completamente exposto ao risco. Porque o ativo sobe, me dou bem, o ativo cai, me ferro. Se eu puser tudo no derivativo, o ativo sobe, o derivativo cai, eu só me ferro. Certo?
São extremos. A questão é, será que tem um mix legal? Será que tem um mix legal? Um tende a crescer, outro tende a decrescer. Eu elimino esse risco. Se sempre eu tenho no meu portfólio caras que aumentam de valor e os outros descem de valor, sempre, porque os comportamentos são correlacionados e opostos, eu não flutuo muito, não é isso? Eu mato volatilidade. Se eu fosse pensar no valor do meu portfólio, ó, o ativo é doidão. O derivativo, se eu fosse plotar ao longo do tempo o valor do derivativo, é um processo estocástico doidão, com movimento browniano também. Mas quando eu faço um seguir o outro, eu mato a volatilidade. Esse é o grande chance. O valor de um derivativo é estatisticamente correlacionado com o valor do ativo, certo? E a gente pode explorar essas correlações com uma estratégia de controle de follow, siga o chefe. Tudo bem? Vamos ver. Essa é a ideia. Tá? Então aqui eu formulo isso para vocês. A ideia básica de Black-Scholes é um termo que em finanças é chamado de hedging. O que é o hedging? É a formulação de um portfólio de ativos de risco correlacionados, como obviamente são um ativo básico e um derivativo dele, do jeito que eu expliquei aqui para vocês, que seja, eu usei um termo aqui, talvez seja impreciso aqui, mas globalmente, livre de risco, de você eliminar risco. A eficiência do mercado, aqui vem uma frase que vocês não vão entender ainda agora, mas vai ser fundamental daqui a pouco, eu vou voltar a ela. A eficiência do mercado faz com que o rendimento desse portfólio deva se equivaler à taxa básica de juros determinística. Pessoal, se eu vou fazer uma brincadeira de siga o líder que mata o ruído, e eu vou ter um investimento essencialmente determinístico e, na prática, praticamente livre de riscos, esse investimento, ele não pode ser muito melhor, não pode me render uma taxa determinística muito melhor e nem muito pior do que a taxa básica de juros garantida pelo mercado via instituições bancárias. Porque se eu tivesse uma heterogeneidade de taxas sem risco, eu tiro todo o meu dinheiro da taxa mais baixa e ponho para render na taxa mais alta. Só que isso aumenta a demanda lá, muita gente, aquele serviço ficaria mais caro. O serviço fica mais caro, menos gente tende a aderir a ele. Enquanto isso, os serviços menos procurados teriam um efeito contrário. O lance é o seguinte, quando você tem taxas determinísticas, você tem que imaginar que o mercado é reativo o suficiente para você nunca perder oportunidades livres de risco. Então, o lance é esse. A gente vai criar um portfólio de ativos de risco misto, que tem caras com comportamentos que se compensam, e você elimina a estocasticidade. Você vai obter um bicho determinístico. Esse bicho determinístico, esse seu instrumento financeiro determinístico, não pode ter um rendimento diferente de outro investimento determinístico do seu ambiente seguro bancário. Se tivesse, você teria almoço grátis. Você faria algum tipo de mecanismo para comprar um produto barato e conseguir vendê-lo caro de graça. Isso, oferta e demanda vão pressionar essa diferença de preços para se estabilizarem. Então, na verdade, a gente tem que imaginar que o preço do derivativo é quem reage à oferta e demanda. E o do ativo também, certo? Ambos. Mas os consumidores, os agentes do mercado, sempre, digamos assim, famintos por não ter prejuízo e ter o maior lucro possível, nunca perderiam essa oportunidade. As ofertas e demandas pressionam os preços do ativo e do derivativo para que você nunca pudesse ter uma diferença líquida, determinística como essa. Tá? É sutil, leva um tempo para você se convencer de que isso que eu estou falando não é retórica vazia, mas não é o fundamento da economia, pelo menos em escalas de tempo grandes o suficientes para darem tempo para os agentes se ajeitarem, tá? Observarem e tomarem o cenário e tomarem ações.
Então vamos lá, vamos à demonstração formal, tá bom? Então, a demonstração formal vai envolver resultados técnicos, matemáticos e esse pensamento econômico, tá? Por isso que ele é lindíssimo. Vamos lá. Pessoal, lá na aula 21, 2 aulas atrás, eu deduzi para vocês a fórmula de Ito. Lembrem-se que nós temos um processo estocástico em tempo contínuo fundamental, que tem uma componente determinística e uma componente estocástica, segundo um movimento browniano. Aí a gente fez o seguinte: tá bom, se o meu x é um processo estocástico dessa forma, e se eu formasse um novo processo estocástico com um funcional dele? Né? Eu argumentei lá com vocês que a expansão de uma função de um processo estocástico não é Taylor pura e simplesmente porque tem um raiz de dt escondido nesse cara. Então, algo que pareceria ser uma expansão de primeira ordem diferencial, como no cálculo usual, que teria esse termo, este termo aqui e este termo, acaba trazendo um termo de segunda ordem da estocasticidade do processo fundamental. Grosso modo, um quadrado desse dw contribui com dt elevado a 1. Bom, então essa é a surpreendente fórmula de Ito. Beleza, está colocada aqui. O que vai acontecer aqui para a gente? Pessoal, tá bem claro o que vai acontecer aqui. Para nós, x vai ser S, o ativo básico, que seguirá um movimento geométrico, né, um movimento browniano geométrico. E y para a gente vai ser o derivativo, é um funcional do ativo básico. Então, se alguém quiser fazer tudo aqui com muita calma, onde tem x na fórmula de Ito, troque pelo ativo S. O coeficiente A de xt vale μs. A gente está em qual página? Deixa eu ver. Eu vou voltar lá na página 1. Eu estou na página 4. Permitam-me o grande salto aqui. Desculpem. Aqui, ó. μs dt, sigma s dw. Eu disse que o ativo era movimento browniano geométrico, certo? O A é ms e o B é sigma s. Voltemos para a página 4. Aqui, ó. Então, o A é ms, o B... Eu devia ter colocado uma seta aqui, né? Do jeito que eu coloquei, ó, para todos os outros. Não é um igual, tá? Desculpem esse igual. Uma seta. Vai ser identificado como sigma s aqui. Quem a gente chamava de f de xt aqui na fórmula de Ito é um f de st. Onde eu estou chamando de y, eu vou chamar de df. Tá bom? Então, olha só. Pensando num derivativo qualquer, em princípio, sem qualquer intervenção dos agentes, sem lei de mercado, uma diferencial estocástica do preço do seu derivativo, por exemplo, de um contrato de opção, obedece essa expressão aqui. Notem que isso nada mais é do que a fórmula de Ito com A, B, identificados como a gente colocou aqui. Vai aparecer ms aqui é b ao quadrado sobre 2, aqui é b del f del ativo básico, tá lá, só identificar. Essa equação aqui torna-se essa. Tudo bem? Essa equação aqui não tem nome, não é com ela que a gente vai trabalhar, tá bom? Porque não há estratégia de controle, não há reação dos agentes do mercado nessa equação. Vamos chamá-la de equação 1, tá? Lá na primeira página, pessoal, eu chamei a equação do movimento browniano geométrico de equação asterisco, e eu chamei a taxa de juros básica lá, na forma diferencial, de equação 2 asteriscos. Nós vamos usá-las, tá? Mas estou falando isso aqui agora porque acho que eu não vou voltar lá não, que não vai ser didático na hora que eu for usá-las. Guarda esse resultado aqui, equação 1. Bom? Isso não é terrível. Se alguém duvidava da fórmula de Ito, deveria ter duvidado lá na aula 21. Aqui é uma aplicação direta da fórmula de Ito. Tá bom? Beleza. Agora vamos à economia. Tá? Pessoal, aqui é aquele tal portfólio ou carteira de investimentos em que eu tenho um pouco do derivativo e um pouco do ativo. Quantos ovos eu devo colocar em cada cesta para eu poder me dar bem? Vejamos. Aqui vai ter algo que vocês vão estranhar muito. E que eu até poderia ter evitado, porque eu falei daquela opção de venda
talvez até para me livrar disso, tá? Mas vocês vão ver o seguinte, a gente sempre vai ter uma certa quantidade do derivativo, e que tem preço F, cada unidade do derivativo, cada contrato de opção, por exemplo, e uma certa quantidade de unidades do ativo básico. Tudo bem? Então, o que a gente quer fazer é ver qual é a proporção entre esses caras, do meu capital. Só que para que colocar um capital arbitrário que eu tenho aqui agora? Imagina que eu tenho uma unidade de capital, qualquer que seja ela, não sei. Não é nenhuma unidade, tá? Imagina o seguinte, o que eu tenho que ver são proporções. O que é relevante é proporção entre os meus ativo e derivativo. Chame de 1 a quantidade que você tem do derivativo. Então tá aqui F. Aqui eu vou ter a proporção em relação ao F de ativos. Pessoal, a gente normalmente pensa apenas em números positivos aqui, né? Certo? É um fator. E esse fator aqui vai regular o quanto que a gente tem. É que esse número, pessoal, vocês vão perceber depois, eu vou argumentar sobre isso, ele pode ser positivo ou negativo. Eu posso ter uma quantidade negativa de ativos ou do derivativo. O que é possuir uma quantidade negativa de um ativo? Que diabos é isso? Certo? Por exemplo, eu não teria capital, mas eu posso ir no banco e fazer um empréstimo para eu comprar um monte de ativos. Os ativos vão ficar na minha mão, mas eu tive que contrair uma dívida para isso. Então, isso é chamado, às vezes aqui no português do Brasil, de venda a descoberto. É especulativo, pessoal. Certo? Especulações desse nível são proibidas em certos mercados. Mas é como se fosse assim, não, ó, eu tenho certeza que eu vou me dar bem, eu não tenho dinheiro nenhum, mas banco, me dá um dinheiro mesmo sem eu ter garantia nenhuma, aí eu vou comprar um monte de ativo ali, porque eu tenho certeza que eles vão valorizar, eu vou me dar bem. Certo? E aí, na volta, mesmo que você me cobre juros, eles vão valorizar tanto que no futuro eu vou vender, vou pagar os juros que eu devo para você e ainda vou me dar muito bem. Eu quero ficar rico. Como que você não percebe isso? Evidentemente, todo esse discurso é como se fosse de um jogador com transtorno psicológico que não enxerga a verdadeira possibilidade dele se dar mal, certo? Aquele investimento dele não render. Mas o fato é isso, você pode contrair dívidas para adquirir ativos, e isso deve ser contabilizado como um número negativo na composição do seu portfólio. Tá? Então, é por isso também que eu não falei aqui, mas está escrito ali, que quando eu falei da opção de venda, eu queria objetos que tivessem uma correlação estatística negativa. O ativo subia e o preço do contrato de opção caía. Isso não acontecia com a compra, os dois subiam. Mas isso é irrelevante, porque com a possibilidade desse número aqui ser tanto positivo quanto negativo, eu daria conta de todos os casos aqui. Tá bom? Então, notem, se alguém está incomodado com esse negativo aqui, o delta por si só, que é um número a ser escolhido que regula a proporção que eu tenho do ativo em relação ao derivativo, e não é um número inteiro, tá, pessoal? Isso é um número no contínuo, ele pode ser positivo ou negativo. Então, na prática, eu posso ter qualquer proporção entre derivativos e ativos. Isso não muda. Mesmo que eu não tenha dinheiro para adquirir os ativos. Isso exige alguma reflexão para você se convencer de que isso é tão poderoso assim, mas é. Tá bom? Beleza. Então, o que a gente vai fazer vale para opções de compra também, tá? Mesmo que o preço de uma opção de compra europeia cresça junto com o ativo. Esse delta, pessoal, é um número a ser escolhido. Ele é ajustável, ele é um número real, positivo ou negativo, tá bom? Não precisa ser inteiro. Então, olha só, interpretem como um número qualquer. Então, para cada uma unidade que eu tenho do meu derivativo, eu tenho uma certa quantidade de ativos básicos. E aí eu espero que esses caras estejam correlacionados, seja negativamente, como eu expliquei antes, ou pareça ser positivamente, vai valer. Eu jogo tudo no delta, tá bom? Então, esse meu portfólio elementar, com um derivativo e uma certa quantidade de ativos, ele tem valor. O valor dele eu chamo de π maiúsculo. Ele tem um valor ou preço. Tá
bom? E claramente ele é uma função do próprio ativo subjacente e do tempo. É um novo instrumento financeiro. Eu tinha um ativo, um derivativo, e esse meu portfólio, mesmo que ele seja hipotético, tá? Na verdade, ele não é hipotético. Os agentes precisam agir ao longo da dinâmica temporal para que o preço vá mudando ao longo do tempo, tá bom? Mas isso aqui, o valor desse portfólio hipotético, regula ao longo do tempo, se eu tenho ativos e opções na minha mão, o quanto que eu compro de um e vendo do outro. Ou se eu faço um empréstimo bancário para comprar dos dois. Ou se eu vendo os dois e jogo tudo no banco, porque está dando prejuízo e eu posso querer uma taxa determinística agora. Ok? Vamos lá. Qual é a variação estocástica desse camarada? Pessoal, a gente está fazendo diferenciais aqui. Na prática, você tem uma escala de tempo mínima para a ação dos agentes financeiros, entre as quais os preços estão estacionários. Então, na verdade, esse delta, ele é instantâneo em cada passo temporal. Então, ele é constante entre passos temporais. Tá? É parecido com a taxa total de eventos ser constante entre eventos nas nossas equações mestras. Não sei se vocês se lembram disso lá, certo? Mas lá eu resolvi uma equação diferencial de uma grandeza que variava no tempo, uma taxa total de eventos. Só que ela era variável no tempo por passos, por degraus. É algo parecido aqui com esse delta. Tá bom? Esse delta me diz, num certo cenário, quando eu vejo certos preços para S e para F, que é o derivativo, eu devo, neste momento, mudar a proporção do meu portfólio segundo um número, porque está tendo um desbalanço na rentabilidade desses dois ativos de risco. Então, a cada passo temporal, esse delta poderia estar mudando. Pessoal, esse delta é uma função de ST. Esse delta, certo? Ao longo de todo o tempo. Mas entre passos temporais, ele ficou congelado num degrauzinho. Vai ser o que a gente vai fazer com ele que vai provocar mudança de preços depois. Mas aí, nesse passo temporal, ele funciona como uma constante. Então, D de grande π, que é o valor do meu portfólio elementar, é diferencial do preço do derivativo menos delta constante, diferencial do preço do ativo subjacente, do ativo básico. Então, é esse camarada que faz o papel de um controle estocástico, porque ele é que vai redefinir a composição do meu portfólio instantaneamente, dependendo dos valores que eu estou vendo, para o ativo e para o derivativo. Certo? Pessoal, nenhum agente racional fica parado ao longo do tempo. Você está com os seus contratos de opção, se a gente está dizendo que o valor de um contrato de opção vai evoluir no tempo, é porque ele virou um tipo de moeda. Ele é um ativo financeiro e vai ser negociado. Não é porque eu comprei um contrato de opção europeia, seja de compra ou de venda, que vai expirar numa data futura, que eu vou ficar com aquilo parado na minha mão. Se por qualquer motivo eu perceber que aquilo vai me dar prejuízo, ou eu achar que tem outra oportunidade de investimento mais atraente, eu vou me livrar daquele papel. Eu vou negociá-lo. E um monte de agentes querendo comprar e vender o derivativo, você tem uma dinâmica de oferta e demanda, que é o que afeta o preço desse camarada. Eu não fico com isso parado na mão. Ele virou item negociável. Esse é o lance. É isso que a gente quer dizer com você estar variando a cada passo temporal, ou no nosso modelo de contínuo, vamos falar instantaneamente, a composição do nosso portfólio. Tá bom? Como que a gente vai fazer isso? Agora vem a mágica do controle estocástico. Sério? Tá, mas quem é esse delta? Você está dizendo que ele é uma função de S e T, professor? Depende de quanto tempo você tem, do valor do ativo básico? Isso. Mas o que eu faço? Nada numa manga, nada na outra, só que na cartola a gente vai tirar um coelho. Nós vamos fazer o hedging. O hedging é a escolha desse parâmetro delta para eliminar o risco. Então, olha só o que a gente vai fazer. Eu vou jogar a equação do movimento browniano geométrico e a equação 1
na equação 2. Movimento browniano geométrico, vocês lembram? Quem que eu chamei de equação 1 e quem que eu chamei de equação 2? Pessoal, a equação 2 foi essa aqui, ó. Diferencial de preços no meu portfólio, na minha carteira de investimentos. Forma diferencial dela. E a 1 foi a fórmula de Ito para o meu derivativo na ausência de ação dos agentes. Tá bom? Na ausência de ação dos agentes. Tá, essa equação aqui. Eu vou pegar essa e combinar. Na verdade, eu vou pegar essa aqui, tá vendo o DF? Tá vendo essa expressão zona? A gente vai jogar aqui. E nós temos um DS do movimento browniano geométrico da página 1 e vamos jogar aqui. É isso que vai acontecer. Os termos que eu jogar aqui, eu vou colocar em verde. Por isso que eu pus isso aqui em verde, ó. Então vamos lá. dπ é igual a df menos delta ds. Não é isso? Pessoal, esse meu df tem parte determinística e parte estocástica. Ele vai entrar aqui. O meu DS, movimento browniano geométrico, também tem parte determinística e parte estocástica. Vamos escrever primeiro a parte estocástica. A parte estocástica que vem do DF é sigma S del F del S. Lá para baixo. Tá aqui em azul, ó. Sigma S del F del S. Bom? Tá bom. E qual é a parte estocástica que veio do movimento browniano geométrico? Ora, quem multiplicava o dW lá na primeira página, no movimento browniano geométrico, era sigma S. Só que agora eu multipliquei por menos delta, não foi? Então, eu pego menos delta, que é algo a ser determinado, vezes sigma S, e coloco junto desse cara, porque eles multiplicam o movimento browniano, que dá a estocasticidade da evolução de preços do nosso portfólio. Vamos à parte determinística. Temos toda uma parte determinística que vem do DF. Ó, é uma parte determinística, ó, com 3 termos. Del F, del T, Mi, S, blá, 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 blá. Vamos escrever lá em azul. Tá aqui, ó. Del F, del T, mais Mi S, del F, del S, mais sigma quadrado, S ao quadrado sobre 2. Tá em azul, esferográfico. Só que tem uma parte determinística que vem do movimento browniano geométrico. Pessoal, era Mi S quem multiplicava o dt lá. Menos delta? Menos delta Mi S dt. O menos delta veio da formulazinha acima, o Mi S dt veio do movimento browniano geométrico. Tudo bem? Então, essa é a variação estocástica de preços do nosso portfólio, certo? Com uma arbitrariedade. Quando a gente tem um delta aqui, um número delta, que regula a proporção de ativos e derivativos nessa nossa carteira elementar. Tá certo? Pessoal, olha para isso aqui. Olha para isso aqui. Sigma S menos delta. Sigma S algo. Se o delta fosse igual a esse algo, se a gente puder escolher isso, a gente zera a flutuação estocástica do preço do nosso portfólio. Uau! Claro que se f é uma função de ST, mesmo sendo estocástica, del S é uma função de ST também. Por isso que eu digo que é uma decisão instantânea. Só que a hipótese que a gente faz sobre o nosso mercado é exatamente de possíveis reações instantâneas. Se a gente escolher o delta valendo del F, del S, a gente mata o termo estocástico desse processo estocástico π. E de quebra, a mesma escolha, delta igual a del F, del S, simplifica o nosso termo determinístico. Isso aqui não é essencial.
Mas é interessante de qualquer forma, não deixa de ser uma simplificação. A mesma escolha de delta que mata esse termo faz com que esse aqui e esse aqui se cancelem. Então, a estratégia do hedging, que é você ajustar o seu portfólio, em cada passo temporal, verifique qual foi a variação do preço do ativo, do preço do derivativo, em relação à variação do preço do ativo. Isso aqui pode ser positivo, pode ser negativo. Em diferentes instantes não precisa ter o mesmo valor, tá certo? Mas imagine que você sempre faz isso, ou seja, você vai negociar. Na verdade, você tem um tempo de negociação. O passo temporal discreto do mercado não é um infinitésimo de tempo. Você viu qual foi o valor de S, você viu qual foi a variação no valor do seu derivativo, você sabe qual é o número delta para você fazer um update, uma atualização na composição do seu portfólio. Se você sempre agir assim a cada passo temporal, isso pode ser regulado por algoritmos de negociação em bolsas de mercado, tá, pessoal? Então, isso não é um problema para as limitações humanas. Você tem robôs que fazem isso para você. Se você sempre fizer isso, você vai ter eliminado esse termo. A rasura foi porque eu repeti esse termo em esferográfica aqui, tá, pessoal? Claro que ele será cancelado para a escolha do delta segundo o hedging. O termo estocástico todo foi embora, esses dois se cancelaram. O nosso DPI vira del F e del T, mais esse termo que envolve derivada segunda. E ele é puramente determinístico. Foi isso que eu quis dizer de explorar o fato de que o mesmo movimento browniano rege o ativo e o derivativo. Pessoal, existem modelos estocásticos mais complicados em que você podia ter dois movimentos brownianos distintos, tá? Um DW1 e um DW2, independentes um do outro. Mas isso existe. Tem modelos em que você precisa fazer isso. Mas aqui não, a estocasticidade é a mesma. Então, nós estamos explorando essa estocasticidade ser a mesma, ter o mesmo DW que a gente põe em evidência, pegando esses dois termos, para a gente matar a estocasticidade. Então, essa equação aqui, ela não é mais a diferencial do valor do meu portfólio qualquer. Essa aqui é a diferencial do valor de um portfólio de hedging. Ótimo. Em que eu sempre estou atuando de modo a eliminar a estocasticidade. É um objeto diferente. Por isso que eu tive que colocar essa estrela aqui. Tudo bem? É outro objeto. Um portfólio estocasticamente controlado sempre. Monitorado e atuado. Ok? Aí vem uma das hipóteses básicas da economia. Mercado eficiente. Se esse investimento me dá um rendimento com uma certa taxa determinística, ele tem que me dar a mesma taxa livre, a mesma taxa do mercado. Porque senão eu poderia ter almoço grátis. Se eu tivesse uma assimetria de taxas determinísticas sem risco, eu sempre vou investir onde me dá o maior retorno. E, na verdade, eu contrairia empréstimos em quem me cobraria a taxa mais baixa e eu faria depósitos em quem me daria a taxa de retorno mais alta. É um modo perpétuo. Certo? Econômico. É uma assimetria. As leis econômicas da racionalidade dos agentes não permitem isso. A oferta e a demanda tenderiam não a aumentar essa diferença, mas a diminuir. Então, isso não pode existir. É aqui que entra essa hipótese de mercado eficiente. Então, a partir do momento que esse ativo financeiro otimizado, melhor dizendo, controlado estocasticamente pelo hedging, se tornou determinístico, ele tem que me dar o mesmo rendimento se a grana que eu tenho em cada instante fosse aplicada na instituição bancária. Pessoal, essa equação aqui é a mesma equação do livre de risco lá da primeira página. Só que lá eu chamei de B, porque eu estava dando um nome genérico. Agora eu tenho que dizer que é o próprio PI, que é o mesmo capital que eu teria. Mas repara, não é um PI qualquer. Certo? Aqui é o pi, talvez eu pudesse ter chamado de... Talvez eu devesse ter chamado de um pi estrela aqui. Acho que aqui eu deveria ter chamado de um pi estrela. Porque o pi estrela
é quando esse meu delta aqui não é qualquer, mas é quando ele vale sempre del F, del S. Tá bom? Tanto que eu vou usar isso aqui depois. Eu deveria ter chamado de π estrela aqui. Certo? Então, a gente vai igualar esse dπ livre aqui. dπ estrela tem que ser um rπ estrela dt. Então, a gente vai igualar esse processo determinístico no tempo com esse aqui, que é o que eu jogaria numa instituição bancária. RDT, aqui RDT. Quem é o meu π estrela? F menos delta S. S está aqui, o meu menos delta. O delta virou del F, del S. Tá bom? Só que eu vou igualar isso aqui ao que eu tenho na equação aqui em cima. Corta dt, corta dt. Tá vendo aqui menos RS del F, del S? Passa para o outro lado para ocupar mais ou menos o lugar dessa rasura aqui. E deixa o RF aqui. A gente já cancelou os DTs. Olha aqui a equação de Black-Scholes. O RF ficou. Nós tínhamos os dois termos que tinham sobrevivido no D, pisão e estrela. E a eles foi acrescentado esse termo aqui, ó. Menos RS del F, del S. Eu passei para o outro lado quando eu igualei isso com isso aqui. Ok? Isso é lindo, mas isso não é fácil, leva algum tempo para você se acostumar e perceber que realmente eu não estou falando de uma retórica vazia, que esses argumentos fazem sentido. Então, a equação de Black-Scholes ela é dependente do movimento browniano geométrico, só que você tem variações da equação de Black-Scholes se você achar que você precisa de um modelo mais realista para o seu ativo subjacente, para o seu ativo básico. Você pode adaptar essa análise aqui. Mas toda a análise está baseada na ideia do hedging. Pessoal, isso aqui é essencial para a gente entender de verdade por que alguém se presta a construir um derivativo. Não sei se vocês se lembram, mas na aula passada eu disse que o risco do autor da opção é muito maior do que o risco do contratante. Porque eu fiz uma curva lá, né? Tinha um máximo, certo? O contratante, ele tem um prejuízo limitado. Ele corre o risco de comprar o contrato de opção e não exercê-lo no final. O prejuízo dele é limitado. Depende do preço que ele pagou no começo da brincadeira, pelo contrato de opção. Só que o autor ou proponente do contrato de opção tem um risco ilimitado. Se ele apostava que o ativo ia ficar baixo, mas ele ficou muito mais alto do que o strike price, do que o preço de exercício, isso é ilimitado. O quão mais alto, não sei. A bolsa ficou louca, eu posso me ferrar. Para que alguém vai se dar o trabalho de entrar no mercado correndo um risco tão grande? É muito arriscado. Por mais que o ativo possa cair, aí você se deu bem, mas os seus ganhos seriam limitados. E os seus possíveis prejuízos ilimitados. Nenhum agente racional vai oferecer um instrumento financeiro como esse no mercado. Ele estaria sendo otário. Sabe qual é a ideia? Com uma análise de equilíbrio como essa, você consegue agir no mercado, você vende os seus contratos de opções, você é o autor, você vende o contrato de opções, mas você compra também. E você também compra e vende ativos. Você faz a sua engenharia financeira para você eliminar o risco. Você vive aqui, numa equação como essa 3, você não corre risco. Certo? Então, o que você faz? Você sabe qual é o preço justo do contrato de opção em qualquer instante temporal. Contrato do derivativo, tá? Sabe qual é o preço justo do derivativo em qualquer momento. Mas você sempre negocia por um valor um pouquinho mais alto. É um pouquinho mais alto, de modo que ninguém vai deixar de comprar o seu produto, porque é pouca coisa a diferença, tá ali na mão, você compra. Se o produto não é muito mais caro, né, do que a alternativa. Você vai se dar o trabalho de ir em outros lugares, quando o preço é muito parecido? Não. Você paga um pouquinho mais. Então, esses caras conseguem ter margens pequenas, só que consistentes. Margens sempre positivas. Porque você virtualmente eliminou a incerteza. As maiores fontes de incerteza seriam imperfeições do mercado. Mas enquanto você não tiver grandes choques, grandes atritos, notícias políticas ferrando a tua vida,
Você navega na certeza, sem grande volatilidade. Você, o autor. Então, por isso que instituições bancárias, financeiras em geral, contratam, no Brasil é pouco isso, tá? Mas contratam engenheiros financeiros para projetar instrumentos financeiros cada vez mais avançados. Então, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, a matemática aplicada, acadêmica, é muito mais desenvolvida do que no Brasil. Você tem muito mais pesquisadores e muito mais linhas de pesquisa. E uma dessas linhas de pesquisa extremamente forte é finanças, finanças matemáticas, porque você forma gente capaz de propor derivativos cada vez mais elaborados, sempre buscando ver quais são os preços de equilíbrio, sempre trabalhando com hedging, para que você tenha margens pequenas, porém sistemáticas de lucro. Aí é que você faz a sua vida. Você não está, de verdade, descoberto e exposto a riscos tão grandes. Certo? O que vai acontecer? O ideal aqui, o que seria mais satisfatório, seria que agora vocês falassem, tá bom, professor, mas qual é a solução da equação de Black-Scholes? Pessoal, o negócio começa a ficar relevante para a prática, mas pouco ilustrativo conceitualmente nesse momento, tá? O caso mais simples de você tratar é a opção europeia de compra. E mesmo ela envolve condições de contorno com descontinuidades, tem aquele máximo do S menos K e do zero. Até sai uma solução analítica, mas não é muito instrutivo. Então agora, de agora em diante, seriam técnicas de solução de EDPs sujeitas às mais distintas condições de contorno. Aí você consegue cobrir vários derivativos. Soluções analíticas são raras, trazem pouco insight, mas na verdade tem toda uma comunidade de matemáticos aplicados, como eu mencionei agora há pouco, que fazem soluções numéricas de EDPs, como a Black-Scholes ou variantes, adaptadas às mais diferentes condições de contorno para modelar diferentes tipos de derivativos. Isso é uma enorme indústria de pesquisa acadêmica e aplicada, certo? Infelizmente, no Brasil, pouquíssima gente trabalha com isso. Que eu saiba, somente o INPA, talvez algum a GV Rio, que tem gente bem matemática, FGV, talvez tenha pesquisadores que trabalhem com finanças matemáticas. Mas não temos isso em muitas instituições aqui, não. Como eu disse, agora seria um outro mundo, nós, infelizmente, não veremos soluções. Se vocês quiserem ver soluções da Black-Scholes, consultem as referências da aula passada, que são muito ilustrativas, mas aí esse é o fim dessa aplicação de econofísica que eu queria apresentar para vocês. Isso, peço apenas que vocês aguardem o fim da gravação da aula.